Olá, vou mostrar como importar CSV para plano de contas. Então vamos em cadastro, plano de contas. Vou começar com subgrupos, então seleciono o subgrupo, importar CSV. Aqui contém algumas informações importantes de como deve ser o arquivo no Excel. Então ele deve conter apenas uma coluna e deve ter o nome de subgrupo, assim como está aqui no exemplo. A extensão deve ser CSV delimitado por vírgulas. Então, vamos criar o nosso documento para o subgrupo. Então, na primeira linha, na primeira coluna deve ter o título, que é subgrupo. Nas demais linhas devem ter os dados. Então, vou colocar no meu exemplo, eu coloquei esses dois dados. Aí eu venho em salvar como, procurar. No meu caso, vou salvar aqui. Dou título, o nome pro meu arquivo. Aí em tipo eu seleciono o tipo do meu arquivo. Então no caso é CSV delimitado por vírgulas. Então agora eu voltei, vou selecionar o arquivo. Subgrupo e enviar. Então foram inseridos os dois subgrupos. Para analisar os dois subgrupos inseridos, seleciono o subgrupo e atualizo. Então, esses são os meus dois subgrupos que eu cadastrei. Agora, para importar grupos ou em grupos, importar CSV, aqui contém também algumas informações importantes de como deve ser o modelo do documento CSV. Então, ele deve ter, ao todo, 3 colunas. As colunas com asteriscos, elas são campos obrigatórios, então devem ser preenchidas em todas as linhas do grupo e o tipo. A extensão também deve ser CSV, delimitadas por vírgulas. E o campo ativo, ele deve ser preenchido com S para sim ou N para não. E o campo tipo, ele tem uma particularidade. Quando for preenchido com 01, significa para receitas, 10 para fixas, 20 para variáveis, 25 para fornecedores, 30 para investimentos, 40 para sócios ou 50 para outros. Então, eu já criei o arquivo grupos, que no caso, o meu arquivo está assim. Então, na primeira linha contém os títulos, e nas demais linhas contém os dados. Não é necessário, por exemplo, cadastrar campo ativo para todos. Eu posso deixar sem. Então, eu salvo. Aí aqui eu seleciono CSV delimitado por vírgulas. Salvar. Aqui eu vou enviar o arquivo. Então, foram inseridos 4 grupos. Para analisar os grupos ativos inseridos, venho em ativo e atualizo. Então, esses são os meus 2 grupos ativos que eu cadastrei e os meus 2 grupos inativos que eu cadastrei. É só vir em inativos. Agora, para cadastrar contas, venho em contas, importar CSV. Já nesse modelo de documento, ele deve ter 15 colunas ao todo. A extensão também deve ser CSV, delimitado por vírgulas. E os campos em asteriscos, como o nome da conta, dia do vencimento e tipo, são campos obrigatórios. Então não deve estar em branco. O dia do vencimento ali tem uma restrição que deve ser preenchido com números entre 1 e 31. O campo tipo deve ser preenchido com PG para pagamento ou RC para recebimento. O centro de custos, ele tem 2 restrições que deve ser preenchido com geral ou testes. O grupo DRE
deve ser preenchido com números entre 1 e 4, onde 1 significa despesas com vendas, 2 despesas administrativas, 3 participação nos lucros ou 4 impostos. O dia da semana ele deve ser preenchido com números de entre 1 e 7, 1 para domingo, 2 segunda-feira, 3 terça-feira, 4 quarta-feira, 5 quinta-feira e 6 sexta-feira ou 7 sábado. A empresa ela deve ser preenchida somente com o código da empresa. Os campos ativo, verificar saldo, registrar conta e pagamento único, eles devem ser preenchidos com S para sim ou N para não. Então, aqui está o modelo do documento para importar contas. Então, na primeira linha contém os títulos e nas demais linhas contém os dados. E aqui no campo empresa contém somente o código da empresa. Como o subgrupo não é um campo obrigatório, então posso deixá-lo em branco, assim como o grupo. Vamos importar então este arquivo. Então seleciono o arquivo que contém os dados das contas e envio. Então foram inseridos 6 planos de contas. Para analisar os planos de contas cadastrados, é só clicar em ativo, atualizar. Essas são as minhas 3 contas ativas cadastradas. Para verificar as inativas, só clicar em inativas. Essas são as minhas 3 contas inativas cadastradas. Para cadastrar plano de contas é isso.